estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões a respeito da vida vitoriosa, a vida cristã vitoriosa. Estivemos falando a respeito de vários princípios e estamos terminando, neste mês de fevereiro, de falar sobre o jejum e a oração, as armas mais poderosas neste universo para a vida de um cristão. Então hoje nós vamos falar, hoje e amanhã, a respeito do jejum bíblico. E depois nós vamos começar o nosso desafio de 40 dias, orando, jejuando. E nós vamos então passar dessa forma esses próximos 40 dias do mês, 30 dias do mês de março e 10 dias no mês de abril. Hoje, falando sobre o jejum bíblico, muitos cristãos conhecem, que a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o jejum. Ou, na verdade, nem todos conhecem a respeito. A igreja de hoje, na verdade, está dividida entre aqueles que dão valor ao jejum e aqueles que não praticam ou se excedem também sobre o jejum. A prática e o princípio do jejum, como vimos, a respeito também da oração, é a maior arma muito poderosa em nossas vidas, na vida de qualquer cristão. Não existem regras fixas quanto ao jejuar na Bíblia. Isto é, na verdade, pessoal, mas é uma recomendação bíblica, sim. No Velho Testamento, os judeus tinham um único dia de jejum estabelecido, que era no dia da expiação, como nós vimos lá em Levíticos capítulo 23, versículo 27, ou também o conhecido como dia do jejum lá em Jeremias, capítulo 36, versículo 6. Em Levíticos, nós temos aqui, então, a instituição por Deus desse dia de jejum. Mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se e tragam uma oferta queimada ao Senhor. Ou seja, façam um jejum. O jejum, então, ele visava a concentração pessoal no propósito daquela data e assim também auxiliava na purificação do povo. Então, era uma instituição, foi instituída por Deus ali para o povo escolhido. O jejum serve também. Vamos então entender para que serve o jejum. O jejum serve como uma parada consciente perante o Pai. É um momento que nós paramos para estar diante do nosso Pai em plena consciência. E também um momento de reconhecimento da nossa total dependência de Deus. A Bíblia, ela está repleta de relatos dessa dependência de Deus, mas também narra o que acontece quando o povo escolhido esquece esta dependência. Jejuar, se consagrar, se purificar, se abster é uma prática útil para nos ajudar a fortalecer, então, a nossa dependência de Deus. Assim, não só a nossa mente, confessará a nossa dependência de Deus, mas o nosso corpo sentirá em sua fraqueza que tudo deve ser entregue a Deus, porque o jejum ele trabalha o nosso espírito, nossa alma e também o nosso corpo. É uma forma de consagração e de entrega total. Jejum, ele também significa sairmos, ou do cuidado de nós mesmos, de estarmos ali, nos autocuidando, quebrando então esta rotina, de tirar a vida, do outro, ou tirar a nossa vida do autocontrole, abrindo mão
de livre, né? Jejum é livre, espontânea vontade, ninguém deve fazer obrigado. A motivação correta é muito importante, né? Então, nós tirarmos esse momento da autossatisfação, do instinto que nós temos de preservação para confiarmos a nossa vida totalmente a Deus. A nossa vida pode ser, então, consagrada em jejum, mas também podemos consagrar a vida de outros, né? O apóstolo Paulo, ele declara lá em 2 Coríntios 2:10, que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Então, quando não confiamos, jejum é não confiar em nossos próprios recursos humanos. Nos torna, então, isto mais sensíveis a Deus e a seus caminhos para nós. Ouvir a voz de Deus e os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Este é o espírito do jejum. Na presença de Deus, em jejum, o esvaziar-se se transforma, então, em plenitude e confiança, para que as nossas jornadas sejam vitoriosas, as jornadas que nós temos daqui para frente. E pelas coisas que nós estamos vendo e ouvindo, nós precisamos entender que é assim que nós vencemos nossas guerras e nossas batalhas, nos preparando em jejum e oração. A Bíblia está cheia de relatos de jejum de pessoas, de comunidades, de povos inteiros. Então, ela fala da forma como fizeram e ela então vão nos instruir a forma correta de como nós podemos então fazer o nosso próprio jejum. O próprio ensino de Jesus sobre o jejum mostra que nosso mestre, o nosso Senhor, esperava sim que nós jejuássemos. Lá em Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18, diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Esta questão de desfigurar o rosto tinha a ver com esfregar, né, a cinza no rosto de uma forma que até machucava o rosto, né, desfigurava o rosto como um sinal de arrependimento. Então, aqui, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, ungis a cabeça, lava o seu rosto, com o fim de não parecer aos homens que estão jejuando, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Aqui nas suas palavras, Jesus revela que ele espera sim que os seus discípulos eles jejuem. Ele instrui então os discípulos a encontrarem a motivação correta para jejuarem. E quando diz que o Pai os recompensará pela atitude correta no jejum, nos mostra que então a prática do jejum ela produz sim resultados, ou seja, recompensa. Porque ele está dizendo que o próprio Pai te recompensará. O jejum então deve sim fazer parte das nossas vidas. Ele deve ser praticado de uma forma equilibrada, dentro das bases bíblicas, ou seja, com a motivação correta. Jesus aqui, ele deixou muito claro que o jejum que praticavam naqueles dias não era o que Deus esperava deles. A motivação deles estava errada. As pessoas jejuavam para provar às outras pessoas que eram superiores a elas na sua religiosidade e na sua espiritualidade. Jamais devemos usar a oração, o jejum, o tempo de jejum e oração que praticamos para mostrarmos que somos melhores ou superiores aos outros por causa dessa prática. Jesus os ensina a fazê-lo em secreto
e sem alarde. Amanhã nós veremos então o propósito do jejum e alguns princípios do jejum. Que Deus abençoe vocês e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E vão se preparando para os nossos 40 dias de jejum e oração aqui neste canal. Que Deus abençoe você e até amanhã.